Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 3 de março de 2026. Hoje é uma terça-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora, então, sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que sou inúmero. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a Ti, Senhor. Me ajuda, Senhor, a estar te servindo, me ajuda a estar te buscando, me ajuda a estar te adorando em espírito e em verdade, porque o Senhor é fiel. Nessa hora, meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresenta a minha vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra, para que o Senhor possa alcançar, guardar, livrar, libertar, cortar o laço, quebrar o arco, desfazer toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor está hoje, igreja, em Jó 12, tá? Diz assim: então Jó respondeu. Aí Jó vai responder a Zofar, tá? Tudo aquilo que ele falou. Vamos lá? Sem dúvida. Então Jó respondeu. Ai, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é sua santa e preciosa palavra do momento João 3:30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, deste canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Senhor, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a sua preciosa palavra. Meu Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça a cada dia mais na minha vida. Meu Deus, me ajuda, me sustenta, me fortalece, me ajuda a ministrar a tua palavra com sabedoria e com humildade. Me ajude a cumprir a obra, Pai, de missionária, Senhor, com humildade, com sabedoria, sendo intercessora, sendo amiga, sendo companheira. Meu Deus, eu não aceito, Pai, e nem quero ser hipócrita, falsa, mentirosa, mas eu quero, Senhor, conduzir a minha vida com sinceridade e integridade perante Ti. Meu Deus, que eu diminua, que o Deus Pai, que Deus Filho, que Deus Espírito Santo de Deus, que a realidade cresça e apareça e resplandeça, que eu diminua sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso essa palavra do Senhor está em Jó 12, diz assim: então Jó respondeu, sem dúvida, vocês são um povo e a sabedoria morrerá com vocês. Sem dúvida, vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês, né? Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Já diz assim, vocês estão pensando que o que vocês estão falando é verdade? Não, eu sei quem eu sou, tá? Vocês podem pensar, vocês podem falar, né? Mas da mesma maneira que você falou Bildade, Zovar e Eliú, né? Eu também vou falar agora, né? Então, assim, vocês querem, vamos dizer assim, vocês querem falar o que vocês acham e eu vou ficar com, né? E aí Jó, né? Ele fala ali com seus 3 amigos e ele relata, ele reage com ironia mesmo, porque ele fala assim, mas eu tenho a mesma capacidade de pensar também. Ele acaba sendo irônico, por quê? Porque a situação é desgastante, tá? Então a ironia de Jó, tá? A ironia de Jó é necessária, porque ele não sabe por quê, né? Os seus conselheiros seus amigos vêm com variedades de conselhos, né? Infundável. E aí ele começa, né? Os conselhos dos amigos dele são assim terríveis, né? E aí ele fala: não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, tá? Logo eu que clamava a Deus e ele me respondia. E aí já começa a relatar, né? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu que clamava a Deus, ele me respondia. Eu íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso? Como assim? Eu sei quem eu sou. Eu tô sendo motivo de zombaria? Aí já começa a falar, né? Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros. Aquele que transporta os seus deuses em suas mãos, pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão, né? Então Jó começa a falar, como assim? Né? Então, assim, vocês estão desprezando quem está bem, né? Vocês estão bem, então vocês estão simplesmente me desprezando porque vocês estão bem, né? Então, você despreza a desgraça, o destino, né? A minha situação. Então,
Jó estava ali respondendo o sofrimento deles de uma maneira que ele mesmo, ele sabe, né? Então vocês estão próximos, desprezo, né? Então vocês não estão passando por aflições, eu tô, então vocês vêm me acusar, né? Então, aí Jó, ele faz a declaração dele, né? Porque, a declaração dele, né? Os conselheiros ali já estavam zangados, seus amigos já estavam irritados com ele, né? E considerava Jó um pé sujo, um culpado de tudo, né? E aí, a gente vê que aqui, né, Jó, ele fala no 8. Fala com a terra e ela o instruirá, desde que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Então ele diz assim, aí nas mãos de Deus, né, nas mãos de Deus que está a vida de cada um de nós, né? E realmente a vida de cada um, a minha, a sua, a vida de todos nós, né? Está aonde? Nas mãos de Deus, né? Então Jó, ele deixa bem claro isso, né? Por que, igreja? Porque a maneira que os amigos dele fala, né? Põe ele como assim, aquele que desculpa, que só traz transtorno, né? Aquele que faz coisas erradas. Ele sabe que Jó era íntegro perante Deus. Por isso que Jó, ele diz assim no 4, tornei objeto de riso para os meus amigos. Logo eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso? Como assim? De zombaria? Não. Não aceito. Não posso aceitar uma situação dessa, né? Então, igreja, a gente vê Jó sendo insultado em todo o tempo, né? Então, assim, eles querem ensinar que o sofrimento de Jó é verídico, que é necessário ele passar por isso, né? Então, assim, o discurso de Jó, dos amigos, o discurso que os amigos de Jó empregam, né? Mostra, assim, uma condenação divina contra a vida de Jó, né? E aí diz assim, no 11, o ouvido não experimenta as palavras, com a língua experimenta a comida? Olha só, gostei dessa. Tem umas falas de Jó aqui que eu vou te falar, viu? E aí, né, mostrando, né, que Jó diz assim, como assim comida insípida, sem sabor, né? A sabedoria se acha entre os idosos, a vida longa traz entendimento. Deus, aí ele vem e relata. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Aí ele diz assim, Deus é que tem sabedoria e poder, e a ele pertence o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode liberar. Pronto, se foi Deus, meu filho, já era. Você tá entendendo? Se Deus derrubou, se Deus prendeu, quem pode, né? Então Jó, ele tinha bem claro isso, né? Que se caísse nas mãos de Deus, ninguém poderia liberar, ninguém poderia fazer, a não ser Deus, né? Então é muito forte a expressão socorro, o grito de Jó, né? O eco do seu gemido, do seu sofrimento aqui, tá bom? Então, ele declara ali de uma maneira, como eu posso dizer, um relato da sua história, assim, mostrando que, né, vocês são mais velhos do que eu, e vocês estão falando isso, né? Vocês são anciões, né? E vocês estão alegando isso sobre a minha pessoa, né? Vamos lá, no 15. Se ele retém a água, predomina a seca, e se as solta, devasta a terra. A ele pertence a força e a sabedoria, tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertence. Ele despoja e demite os conselheiros, faz os juízes de tolo, tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno de uma cintura deles. Despoja e demite o sacerdote e arruina os homens de sólida posição. Então Deus, né, ele tem o poder, ele mostra aqui que é Deus quem arruina, que é Deus quem derruba, que é Deus quem faz, né? Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Então, assim, parece que vocês são velhos, vocês não estão tendo discernimento. E desarma os poderosos, né? Então, quem é que vai fazer tudo isso? Quem é? É Deus, igreja, tá? É só Deus para fazer. Não tem mais ninguém a não ser Deus. Revela coisas profundas das trevas e traz luz densas à sombra. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e envia a perambular no deserto sem caminho. Andam tateando nas trevas,
sem nenhuma luz, e ele os faz cambalear como um bêbado, né? Então, mostrando que a autoridade, que o poder pertence a Deus, né? Então, ele mostra ali, ele toma, né, o conhecimento dos planos secretos e malignos, né? E mostra ali o oculto, né? Porque Deus, ele revela as coisas profundas, traz a luz das densas trevas, igreja, a malignidade, o oculto, né? Deus, ele revela, ele traz porque ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Deus é sempre aquele, igreja, que vai revelar, aleluia, né? Muitas vezes aquilo que o inimigo, ele tem contra as nossas vidas, muitas vezes ele subjuga, né? Acha que ele pode, que ele faz, que acontece, ele não faz nada, porque Deus está no controle de todas as coisas, né? Jó mostrando aqui, né? Ele diz assim, tateando nas trevas, né? Então, o jovem dizia assim que, né, o que ele faz está dizendo não tem lógica, né? Não tem fundamento. Amém? Igreja, e é só Deus, né? Para ajudar Jó aqui nas suas, como eu posso dizer, nas suas aflições, no seu sofrimento, em tudo que ele tem passado, que não tem sido pouco, tá bom? Jó não tem passado pouca coisa, ele tem sido afrontado e caluniado, e é só Deus, né? Para dar força para Jó, né? Deus abençoe vocês, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, tá bom? Tenha aí uma semana abençoada em nome de Jesus, fiquem na paz.